Eu quero falar com você nesta manhã sobre conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 14, por favor. Começando no versículo 14. Vou esperar só um momento até você chegar lá. João, é importante que você veja e leia isso. Estas são as palavras de Jesus. Começando com o versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Você o conhece e ele virá morar em você. Conhecendo o Espírito Santo. Espírito Santo, é impossível para mim pregar isso sem o seu poder, sem a sua unção, sem que você venha e manifeste esta verdade. Você veio para glorificar a Cristo nessa terra e em nossas vidas. E, Senhor, você está aqui, você está neste lugar, Espírito Santo. Você está aqui testemunhando a presença de Cristo, abrindo Cristo para nós. Mas esta manhã você vai nos levar a uma compreensão mais profunda do seu ministério. Mesmo agora, Senhor, chegamos a esta hora olhando para trás ao longo dos anos. Você nos daria uma compreensão clara do que está à nossa frente e como o Espírito Santo veio para ministrar a nós, conforme prometido por nosso Pai Celestial e por seu Filho Jesus. Senhor, vivifica nossos ouvidos para ouvir. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui na igreja Times Square, nós cantamos uma canção batendo palmas, uma canção que nós amamos e assim vai. As próprias palavras dela, o Senhor manda-o descer, Senhor, mande-o descer, desce o Espírito Santo, nós precisamos dele, deixe-o vir. Agora, eu não sei de onde veio isso, não estou criticando essa música e espero que o que eu diga agora não faça com que o carro pare. A verdade é que ele esteve aqui, ele veio no Pentecoste e nunca mais saiu. Ele veio e sua residência é aqui na terra e em seu corpo e no meu corpo, o templo do Espírito Santo. Cantamos tantas canções que não são teologicamente corretas, mas ainda assim são uma bênção para nós. Ele disse, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará em você. Agora eu li isso e na semana passada eu não conseguia me livrar disso. Eu tenho pregado por 55 anos e tenho pregado muito sobre o Espírito Santo. Você sabe, nós conhecemos a doutrina do Espírito Santo em medida, não como deveríamos, mas conhecemos a doutrina. Falamos sobre o Paracletos, o Consolador, falamos sobre andar no Espírito, viver no Espírito, falamos sobre a revelação do Espírito Santo. Conhecemos os termos, mas você pode conhecer a teologia, você pode conhecer a doutrina do Espírito Santo e não conhecê-lo pessoalmente. Você não é realmente íntimo do Espírito Santo sem realmente saber qual é o seu ministério. Se eu perguntasse se você recebeu o Espírito Santo, muitos diriam sim, porque você não pode ser salvo a menos que o Espírito Santo abra seu coração. E é a obra do Espírito Santo para nos levar a Cristo. Sim, recebi o Espírito Santo porque recebi a Cristo. Agora, isso é verdade, mas há mais coisas. Se eu fizesse essa pergunta, alguns diriam, bem, eu sei bem que tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Eu vejo isso como uma evidência de falar em línguas. Agora eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, eu falo em línguas mais do que todos vós, todos os dias. Em minhas devoções diárias, eu oro em outro idioma e creio que, embora eu não entenda, o Espírito Santo entende o que é sendo dito através de mim, através da minha língua, mas você vê que o Espírito Santo não é recebido totalmente. Deixe-me dar-lhe uma ilustração.
Você pode convidar alguém para a sua casa e você pode levá-lo no quarto dos hóspedes e pedir que assine o registro de hóspedes. E você pode dizer que recebi em minha casa, mas se este é o rei de uma pessoa muito importante, isso é comum que a casa é dele e você o coloca em um quarto de hóspedes. E você diz, muito bem, você pode nomear ele e dizer que o recebi, mas você não o recebeu, até que ele assuma o controle e a posse. Ele vem como temporário, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não é totalmente recebido até que tenha tomado seu lugar de ministério, até que ele esteja ministrando no ministério que Deus disse que teria quando ele viesse. Agora, como eu sei, Jesus disse, você o conhece, o quão bem, você conhece o Espírito Santo. O que você pode me dizer sobre o ministério dele? Você diz que ele é um consolador, muito bem, me diga como ele conforta. Quais são as marcas, quais são as evidências de que eu possa determinar se é muito da natureza humana, ou é a carne, ou é o Espírito Santo trabalhando em mim? Por exemplo, algum filho solitário de Deus orando e buscando o Senhor por consolo, e a solidão é ultrapassada e oprimida, e eles simplesmente não conseguem fazer isso, e você sabe dizer, eu não posso fazer tudo. Ó Espírito Santo, vem, você é o Consolador, o conforto comum para agradar, e assim eles esperam que esse sentimento venha, eles esperam por aquele momento onde o Espírito Santo dará algum tipo de sedativo espiritual, um doce entorpecimento do sentido por algumas horas, e embora eu só queira algum alívio para poder dormir, ou apenas me dê algum alívio, Espírito Santo, é comum eles esperarem por esse sentimento. Meus irmãos, o Espírito Santo não manipula nossos sentimentos, não é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade tem que dominar todos os nossos sentimentos, não importa como eu me sinta, há um poder que está trabalhando em mim e é o poder do Espírito Santo. Posso me sentir morto, posso sentir que a chama está se apagando, posso sentir todos os tipos de sentimentos e posso ter o diabo mentindo para mim. Mas há um Espírito de verdade e até chegarmos à verdade e entender como ele conforta e há maneiras como ele me deu para ver como eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço ele pelo que ele está fazendo na minha vida. A prova é que ele me dá. Eu o conheço pelos frutos de seu ministério. Deus nos disse o que faria quando viesse. Ele vai me livrar das crises, mas vai me ensinar Cristo antes de tudo, e eu sei que Ele está trabalhando, porque Ele plantou em mim uma fonte e uma sede de conhecer mais de Jesus. Eu sei, Ele está trabalhando em mim, porque não sou o marido que costumava ser, e eu posso pedir para minha esposa que suba aqui para lhe dizer se é que você acha que estou me gabando, estou me vangloriando em Cristo, estou me vangloriando no poder do Espírito Santo, porque Ele me deu evidências de que estou conseguindo não o conhecer pelo que procuro fazer em você, graças a Deus pelo o que Ele está fazendo por você, mas este é um trabalho pessoal. Isso é algo que o Espírito Santo está fazendo e está nos mudando de glória em glória. E quando vejo isso, quando posso reconhecer aquela obra do Espírito Santo, estou conhecendo Ele por seu ministério, por sua obra em mim. E você também pode saber quando o Espírito Santo não teve permissão para realizar seu trabalho e tomar posse total de seu templo, quando as pessoas estão sendo espirituosas e fofocando e todas essas obras da carne, provando que há muito pouco conhecimento do Espírito Santo, que não tem conseguido ocupar seu lugar de ministério. É uma coisa incrível. O Espírito Santo desceu e o Espírito Santo habita em nós e ainda assim vivemos e agimos como, embora ele esteja em algum lugar no cosmos. Agimos como se aqui ou não aqui, porque quando temos problemas e quando precisamos do ministério do Espírito Santo, embora Ele queira operar e embora Ele queira ministrar a nós, nós andamos em carne fazendo as nossas próprias coisas como se Ele não estivesse aqui. Fazemos chamadas telefônicas, temos sempre uma porta de retaguarda para a nossa fé.
não temos esse salto de fé, não temos essa fé que diz que vou confiar no Espírito Santo em mim. Não importa o que aconteça, não importa o que eu sinta, Deus disse que Ele habita em mim, que Ele o enviou, e o Espírito Santo, Jesus disse que será para nós. Tudo o que Jesus era quando residia aqui, tudo o que Jesus era para seus discípulos, Ele abriu a verdade do Pai, Ele os consolou, Ele os guardou, deu-lhes recursos, tudo o que Jesus era para seus discípulos. A Escritura diz que Jesus fez a promessa. É isso que Ele será para você. Ele seria seu professor, Ele seria seu amigo. O Espírito Santo não é um espião do céu. Ele é a busca dos corações dos homens, mas Ele não vem para procurar você ou para que encontre algo para nos pegar. Ele vem porque foi enviado como nosso amigo, Ele é enviado como alguém que sonda nossos corações, para encontrar o bem e trazê-lo à tona de nós e apresentá-lo ao Pai Celestial, a busca do coração. O Espírito Santo é para nós. Jesus disse que tudo é. Embora o próprio Cristo em carne, nós ouvimos levando, orientando, direcionando, vivendo em sua casa. Esse é o Espírito Santo, cujo Espírito se espalha para o mundo inteiro, sendo Cristo com todos os recursos e tudo o que precisamos, assim como foi no tempo de Cristo. Jesus disse: eu vos envio um Consolador. Quero falar sobre os dois ministérios primários do Espírito Santo. E estou dizendo que você não pode conhecê-lo pessoalmente até entender seu ministério ou seus ministérios. Antes de tudo, considere primeiro o ministério da consolação. Jesus o chama de Consolador. É isso. Essa é uma frase que ele te conforta. Se eu perguntar quem é ele para você, eu te respondo, ele é força, ele é o Consolador, essa é a palavra. Mas você vê, nós temos que saber como ele conforta, o que são as evidências, o que é o conforto. Eu vou chegar às lições que o Espírito Santo tem me ensinado. Especialmente na semana passada, ele traz isso muito mais aberto para mim do que eu já vi antes de tudo. Ele é um espírito de filiação. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu disse a você. O Espírito Santo virá e, como um mestre, a Escritura diz, ele vai te ensinar a filiação do Espírito de seu Filho. Na Bíblia, ele é chamado nas Escrituras o Espírito do Filho de Deus. E aqui está como o Espírito Santo nos conforta, trazendo-nos ao conhecimento de quem nós somos, o Espírito de Filho. No que é isso que nos fará lembrar? É o anúncio feito por Jesus. Foi o anúncio de Jesus feito ao diabo no mundo, e é isso que o manteve acima das provações e tentações do mundo, que veio a ele no deserto, e em seus tempos de rejeição aqui na terra, ele poderia se gabar de que havia uma proclamação em seu coração: eu sou o Filho de Deus. Não importa o que alguém disse, não importa o que o inimigo tentou lançar sobre ele, não importa qual foi a provação, havia uma proclamação do Espírito de Deus vivo nele. Eu sou o Filho de Deus, eu tenho o Pai do céu, eu tenho um Pai, eu sou o Filho de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo tem me falado para se apoderar dessa verdade, e toda vez que eu andava na rua e o inimigo vinha com uma mentira, toda vez que ele vinha entrar com tentação, toda vez que vem com desânimo, medo, vergonha, seja lá o que for, tem que ter alguma coisa no seu coração, e você pediu ao Espírito Santo: pare se for preciso e diga, faça a proclamação para mim novamente, Espírito Santo, e você ouviria a proclamação de o Espírito Santo, porque ele permanece em vós como o Espírito do Filho, que eu sou o Filho do Deus vivo. Que força, que poder é esse? Eu não sou sozinho,
Eu não sou uma vítima, o inimigo não pode me derrubar, porque eu sou filho do Deus vivo, aquele espírito de filiação que toma conta do coração. Eu ando na rua e eu não deixo mais esses demônios chegar a mim, porque eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um Pai no céu que está comigo e Ele me deu o Espírito Santo para lembrá-lo, para me lembrar de comandar minha mente. Eu não vou te deixar, diabo, você não pode controlar esta minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo em mim. Porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando: tenho um Pai, meu Pai é Ele. Seu Pai, você é filho dele, você é filha dele. Por que você não proclama isso onde quer que você estiver em tentação? Não importa onde você esteja, diga em alta voz na rua. Todo mundo fala na rua de qualquer jeito. Você tem um direito. A Nova York está cheia de perseguidores de rua para falar em todos os lugares, nos elevadores, em todos os lugares. Ninguém sabe quem é louco e quem não é. Bem, se isso é loucura demais, eu sou o Filho do Deus vivo. Jesus disse que Deus te amou, João 17:20, Deus te amou assim como Ele me amou. Ó Deus, se isso não colocar algum zelo santo em meu coração, nada será. Outra fonte de conforto é saber e crer que o Espírito Santo veio para guerrear contra toda concupiscência e sedução de nossa carne. Ele foi enviado para assumir a batalha. Deixe-me ler para vocês Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro. Então você não pode fazer as coisas que gostaria. Agora veja, você pode dizer: eu amo a Deus, eu sei que tenho acesso e reivindiquei esta filiação e vou andar na fé dessa filiação. Eu sei que sou justificado, sei que estou sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Você pode navegar nisso e pode ser verdade, mas há uma guerra furiosa no homem interior. Há uma batalha travada acontecendo entre a carne e o espírito, e deixe-me dizer-lhe porque o diabo vem atrás de você. Deixa eu te dizer que se o diabo vem inflamar a sua carne, ele vem até você porque você convidou o Espírito Santo para entrar e assumir o controle de sua embarcação. E quando você faz isso, desperta todos os poderes do inferno. Meus irmãos, sei que quando fiz esses compromissos com o Senhor, eu entrei em sua justiça e comecei a buscá-lo com todo o meu coração. E eu fui permitindo que o Espírito Santo me mudasse. E eu disse: Senhor, eu vou andar com você, eu vou ministrar a você, eu vou deixar o Espírito Santo ministrar a mim. O diabo vai inflamar tudo na carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você e eu não somos páreos para a nossa carne. Você fez promessas, elas foram prometidas e perdidas e você falhou em cada uma delas. Mas Deus enviou o Espírito Santo através de seu Filho Jesus Cristo para travar uma guerra justa contra a carne. Pessoal, esta batalha vai durar enquanto você viver. Se vocês acham que a hora vai chegar, bem, eu cheguei a um ponto com alguns, porque muitos dizem que não tem essa guerra espiritual no homem interior, já está reconhecendo o orgulho, então ele precisa tanto de ajuda como eu. Veja que esta guerra está acontecendo para continuar, porque a carne sempre vai ser a carne sempre vai ser a carne. Mas você vê que o Espírito Santo foi dado para fazer guerra contra a carne, e isso exige fé, exige confiança na palavra de Deus. Ele disse: eu sou o Espírito da verdade, e quando ele vem a mim, ele me apresenta como é.
Ele está apresentando a você no poder do seu próprio nome, o Espírito Santo. Agora mesmo, através das palavras de Jesus, Jesus apresentou isso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vem para lembrá-lo de que ele está lá para lutar. Ele é o seu guerreiro de oração, ele é o seu advogado batalhador, ele é a sua força, ele é o seu poder, ele é o poder do Deus vivo todo-poderoso. Nós pensamos pensamentos que nós não devemos ter, pensamentos indignos de Cristo, olhamos para as coisas que não devemos, somos tentados por coisas pelas quais não deveríamos mais ser tentados, ouvimos o que não devemos ouvir, e isso nos faz sentir tão impuros, nos faz sentir muito estranho, e o Senhor disse, não pense que é estranho para estes testes e provações de fogo que vêm, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Meus irmãos, essa luta contra você está se levantando em seu coração, aquela batalha contra a carne. As pessoas não podem andar pelas ruas de Nova York sem ver sinais imundos. Se você ligar o rádio e você ouvir algo bizarro que você conhece, quero dizer, maldade incrível vindo do que eles estão chamando de talking heads, que você vê em todos os lugares que você dirige na sociedade hoje. E há uma batalha que está sendo travada, e a vida de pensamento, como o inimigo vem para injetar pensamentos na mente de desânimo e todas essas coisas que batem contra a carne. E Satanás focado em inflamar desejos malignos em nossa carne e nos faz sentir como se fôssemos diferentes dos outros ao nosso redor. E quando você entra em uma batalha que o deixa com vergonha e te faz enfrentar essa dúvida, porque você pensou que era mais forte no Espírito Santo, você pensou que estava alguns degraus acima, você pensou que sabia mais sobre Cristo e o poder do Espírito Santo em você, e agora você diz, bem, eu simplesmente não estou entendendo todo mundo ao meu redor, todo mundo não está conseguindo. A Escritura diz que essas tentações são comuns a toda a carne, comum a todos os homens. Então não pense que você é estranho e que você não pode vencer esta batalha. Até que você ande com Jesus e essas coisas vierem contra você, você vai ter que dizer, eu não sou estranho, isso não é exclusivo em mim, isso é comum a toda a carne. Então não vou deixar o diabo me dizer que sou um filho impuro do Deus vivo. Vou confiar no sangue de Jesus Cristo, em seu poder purificador em minha vida, e não vou ouvir essa mentira do diabo. Quer te isolar e quer te colocar de lado em um canto e te dizer que você é um estúpido, você é mais impuro e você é o mais indigno de todos os servos. Você não está entendendo todo mundo. Se não está entendendo isso, é mentira. Essas coisas são comuns a toda a carne. E olhe para os homens e diga, bem, há um homem que nunca passa por uma curva, há um homem que nunca tem um pensamento impuro. Bem, eu não conheço ninguém na face da terra, não neste palco, não aqui. Chegando até você, estamos todos sujeitos à natureza pecaminosa. Mas ainda assim, essa natureza pecaminosa tem que ser tratada em você pelo poder do Espírito Santo. Mas isso é o que Deus tem me ajudado. Não há tentação senão humana, mas comum a todos os homens. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Ele vai abrir um escape para que você possa suportá-la. Ele disse, sim, vou dar um jeito de escapar para que você possa viver sobre ela. Você é capaz de suportar, porque você sabe que você tem o Espírito Santo em você, que não vai deixar você sozinho, ele não vai te decepcionar, ele vai ser fiel nesta guerra. Glória seja dada a Deus. E é por isso que depois de 76 anos de ministério e mais de muitos anos servindo ao Senhor, posso dizer que ele é fiel, ele lutou batalhas ao meu lado, ele derramou força. E meus irmãos, isso não é uma fantasia que quando nós dizemos que o Espírito Santo virá, ele lhe dará poder. Mas você tem que reconhecer esse poder, que você tem que enfrentar. Eu o agarro, tenho que tomá-lo, eu tenho que recebê-lo em meu coração. Sim, há um poder maior do que a minha carne.
Considere outro aspecto do ministério da consolação do Espírito Santo. A Escritura diz em Romanos 8:26, assim também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falei com vocês há alguns momentos sobre a oração, Paulo dizendo que não sabemos orar como devemos ou como devemos fazer para as pessoas. Há muita confusão sobre a oração e o que Paulo realmente está dizendo aqui, há muita confusão sobre a oração e muitas pessoas não sabem pelo que orar, não sabem como orar e tem sido tão complicado por teólogos e por bem intencionadas pessoas e talvez, às vezes, em minha própria compreensão da oração, tem havido muitas fórmulas oferecidas, tantas maneiras de se aproximar do Pai Celestial e isso é que eu acredito, é algo que o Espírito está tratando em meu coração sobre a oração, tem muito pouco a ver, deixe-me colocar assim, eu tenho que colocar isso para fora, eu sei que está no meu coração e eu quero para o meu próprio bem, porque eu voltei aos estados antes e disse, Senhor, eu quero pregar isso em meu próprio coração, porque não quero que seja apenas mais um passo em minha teologia, quero que isso faça parte da minha vida, porque você vê, a única coisa que provavelmente, mais do que qualquer outra coisa na minha vida, é minha caminhada de oração, porque a única coisa que você consegue é mais difícil de mergulhar, é disciplinar-se e embora haja disciplina para isso, não quero que seja algo que me condene, porque eu não tenho tempo, mas ouça-me, pessoal, há perguntas que surgem em a Igreja de Cristo sobre a oração, contudo, o que foi dito e pregado sobre isso, ainda há essas perguntas em nós. O Espírito Santo diz para se alimentar de que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Aqui na terra temos um intercessor no céu, no trono temos um intercessor, aqui no templo temos um intercessor. Quando a oração torna-se intercessão, pela intercessão, esta intercessão explicada pelo volume de fervura ou pelo tempo que gastei a energia, quando a oração se torna intercessão, essa é uma pergunta que me fazem muito e já pedi várias vezes que você ouça falar de intercessores de oração e existem intercessores, mas existem perguntas sobre como devo orar de acordo com a vontade de Deus, mas como determino a vontade de Deus? E meus irmãos, pode ser que vocês estejam atolados nisso. Essa é a razão pela qual eu acredito muitas pessoas não oram, elas estão tentando entender, estão orando pelas próprias coisas, estão orando pelo que você faz. Mas eu ouvi recentemente no Texas um jogo de futebol cristão no colégio e esse time era cristão. Esse é um jogo secular e este grupo cristão aqui orando pela vitória. Então você vai para outra escola, escolas cristãs e ambas estão orando a mesma oração. Senhor, ajuda-nos a vencer. Você sabe qual é a oração que Deus vai responder? Há tantas perguntas sobre o que Paulo está dizendo que fazemos, há tantas questões que realmente não sabemos como orar, mas há o Espírito Santo em nós, trazendo-nos simplesmente a Jesus para a comunicação e apenas para falar com Ele. Estou descobrindo que estou gostando de passear aqui em Nova York e há barulho ao meu redor e isso se torna meu armário secreto. E eu fecho a porta, fechando todo o barulho e clamor e comecei a apenas falar e a dizer a Ele que estou passando e apenas é uma comunhão dele, com Ele, falar com Ele. Você vê que eu acredito no Espírito Santo. A Escritura diz que não devemos entristecer o Espírito Santo e creio que Ele, como um intercessor, pode ser entristecido. Assim como a Escritura, Paulo diz que toda a criação está gemendo em dores de parto, toda a criação está gemendo e a razão desse gemido são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nunca vimos tamanha turbulência, nunca vimos tais níveis de estresse como
estamos vendo agora a ecologia, por exemplo, estão dizendo que as calotas polares estão derretendo e vão ser inundações em Nova York, eventualmente vai ficar debaixo d'água, e a maioria desses fantasmas. Agora, não estou zombando disso, eu sei que o pecado está destruindo o mundo e precisamos estar cientes de tudo isso, mas você vê, dizem que o aquecimento global vai se intensificar tanto que tudo o que é verde vai acabar e o mundo vai ficar inabitável. Meus irmãos, que escuridão, que desgraça! Mas estes são os pregadores da escuridão e da desgraça, e por todos os lugares você encontra pessoas procurando por esperança. Há esse gemido que você olha na situação mundial hoje e toda a turbulência, tudo conspira hoje para tirar a esperança, tirar qualquer esperança para o futuro. E aqui está a Igreja de Cristo, vivendo e caminhando no Espírito. E o que vamos fazer? Como vamos enfrentar este mundo? Mas eu tenho ministrado em todo o mundo e voltei para casa de tantas viagens do sul da América e da África e de outros lugares, onde estive até mesmo em países europeus um tanto pobres. Entrei em favelas e vi a pobreza e vi o terror nos olhos das crianças, e você volta para o seu quarto e fica lá sentado atordoado, e então Deus, como isso pode ser alcançado? Como podemos fazer algo sobre isso? Então você vai para a conferência de ministro à noite e eu prego aos pastores que estão olhando para mim, às centenas e às vezes aos milhares, e suas cabeças baixas e abatidas, e casamento está com problemas. E eu disse, onde está a autoridade? Onde está o poder? Oh, Espírito Santo, tem que haver algo que você faz nesses últimos dias. Meus irmãos, eu não acredito que nada pode ser realizado no campo missionário se o Espírito Santo não gerar, se o Espírito não mover nele, se o Espírito não abençoar. Isso não pode ser feito. Todas essas estrelas de cinema que estão indo na África e em todo o mundo nas favelas com programas de alimentação e arrecadando bilhões e bilhões de dólares, e depois de todos esses anos alimentando e trabalhando com doenças e todas essas coisas, é só apenas um band-aid e está piorando. Na verdade, eles estão reconhecendo. Agora você também, ou quem quer que seja, eu acho que você também deve ter visto, eu li sobre o ex-presidente Clinton levantando bilhões de dólares e há uma admissão. Agora, por você também e também por um ex-presidente que não está fazendo nenhum progresso, não está fazendo nenhum progresso em todos os níveis. Os níveis de estresse continuam aumentando, pessoal. Só há um poder, só há um poder, só há uma resposta. E esse é o poder do Espírito Santo que vem através da sala de oração. Eu creio nisto. Vem através do intercessor, vem através do Espírito Santo em nós, se o permitirmos. Esta é a minha maior preocupação. Senhor, não me deixe perder essa urgência do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a natureza está gemendo. E ele disse também que nós estamos no Espírito, ou gemendo, correndo em nossa redenção. Em outras palavras, algo está dizendo, chega, eu quero ver Jesus, e há algo que o Espírito diz. Mesmo assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um chamado, há um gemido, vem Senhor Jesus, mas as pessoas ainda estão aqui e enquanto ainda estiver aqui. A Bíblia disse que o gemido sim, e nós ainda gememos, mas o Espírito Santo está gemendo, há algo no Espírito gemendo, porque há um novo mundo chegando, há um novo mundo com novos corpos, e são essas dores de parto de uma nova era que estão vindo sobre nós. Mas nesses últimos dias a Igreja de Jesus Cristo vai ser o mesmo fogo que caiu no dia de Pentecostes, o mesmo movimento do Espírito Santo que milhares foram salvos, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está na Igreja.
Esse Espírito também que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nesses últimos dias, ele vai despertar uma nova consciência do ministério e a obra e o poder do Espírito Santo. E eu digo que Deus se levante, ó Deus, tu estás aqui, mas levante-se diante de nós, ó Deus, e dá-nos fé e confiança que você fará nos últimos dias o que prometeu fazer. O que Deus me enviou para fazer, comece em mim. Glória seja dada ao Deus vivo. Eu tenho um guerreiro que está ao meu lado. Eu não vou ceder às mentiras do diabo. Glória seja dada ao Deus vivo. Glória seja dada ao Deus vivo. Pai Celestial, obrigado por enviar o Espírito Santo. Queremos conhecê-lo porque você disse que você o conhecerá, porque ele vai morar em você e pouco a pouco você verá sua obra e você ficará sob o seu poder, o poder do seu ministério, e conforme você aumenta a sua fé, descanse nele, mas ele o levará ao sol e o sol o levará ao Pai. Aleluias, sejam dadas ao Senhor. Senhor, manifesta-se em nós, em todas as coisas que enfrentamos nesta terra, em nossa caminhada. Aleluia! Espírito Santo, você falaria com aqueles que estão ao alcance da minha voz agora nesta casa e no anexo, que foram incomodados e espírito abatido e desanimado e sentindo-se à beira da derrota porque o inimigo veio com um rugido de leão, com uma inundação, trazendo tanta dor, tantas coisas que eles não entendem, Senhor. Seu povo aqui agora ouvindo e eles não entendem o que estão passando. Há pessoas que estão enfrentando e seus entes queridos sofrem e não conseguem entender, Senhor. Quando estão sem entender, apenas ajude-nos a reconhecer que há alguém em nós que permanece vivendo. Não precisamos ir longe, Senhor. O Senhor está no nosso íntimo. Venha e manifeste o seu Espírito nessa manhã, trazendo conforto, trazendo força, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver aqui esta manhã e se você não conhece o Senhor, antes de tudo, você pode caminhar pelo corredor com aqueles que estão se achegando e fique aqui e entregue seu coração e sua vida a Jesus. Mas se você que está aqui esta manhã e o inimigo veio tentando derrubá-lo e trazendo a derrota para a sua vida, tantas coisas estão vindo contra você, talvez você não entenda. Eu quero que você se ponha de pé e venha aqui e vamos orar para que o Espírito Santo manifeste em seu coração. Na varanda, suba as escadas, ambos os lados. Pessoal das Escrituras, ore ao Espírito Santo, ore no Espírito e através do Espírito você poderia apenas levantar a mão ou levantar ambas as mãos, se quiser, e apenas comece a falar humildemente sobre o Espírito Santo. Eu confio no trabalho do Espírito Santo. Obrigado, obrigado por ter vindo, obrigado por permanecer. Vamos, força entra em seu espírito agora. Você que se apresentou certo, agora é só deixar o Espírito Santo e se ele te quebrantar é porque ele quer te encher. Senhor Jesus, vem agora mesmo pelo teu Espírito, entra nos nossos vasos com fé, manda fé, aleluia. Fale com ele só, fale com ele. Obrigado, Espírito Santo, por me trazer a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por me lembrar e me ensinar quem eu sou em Cristo. Obrigado, Espírito. Dai-lhe graças, dê a ele este dado fruto de seus lábios, com os lábios, com o coração. Eu não estou tentando resolver algo, mas com o coração, com os lábios dado o sacrifício dos bezerros, os lábios dos bezerros dos nossos lábios. Pai, obrigado por enviar o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, obrigado, Espírito Santo, por vir a mim, obrigado por você me encher com o Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por me encher com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você,
ele estará louvando a Jesus agora. Senhor, nós temos louvado Jesus, nós te honramos. Meus irmãos, este é o Espírito Santo fazendo sua obra, testificando de Cristo. Ele está fazendo sua obra em nossos corações agora mesmo. Nós aproximando dele, clamando o seu amor, sua misericórdia e sua graça. Aleluia, Senhor! Obrigado, Espírito Santo, obrigado por nos aproximar de nosso bendito Senhor e Salvador, por nos atrair ao coração do Pai e seu amor por nós. Temos louvado, nós te agradecemos. Você pode agradecê-lo agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.